Entre os anos de 1936 e 1954, o Paraguai enfrentou uma série de golpes de Estado articulados pelas Forças Armadas e pelos partidos políticos mais influentes do país, o Partido Liberal, o Partido Colorado e o Partido Febrerista. Nesse cenário, o Partido Colorado e as Forças Armadas fortaleceram-se e, em julho de 54, o general Alfredo Stroessner, candidato único do Partido Colorado, foi eleito presidente da República com 99% dos votos. Por 7 mandatos consecutivos, ele foi reeleito em votações fraudulentas em 58, 63 e 1968. Em 73, 78, 83 e 1988, permanecendo no poder por mais de 35 anos. No poder, Stroessner teve o apoio da base política colorada, da oligarquia agropecuária dos Estados Unidos e do Brasil. Com ele deu início à doutrina de segurança nacional. Publicamente, Stroessner fazia discursos pacificadores e paraguaios um futuro de progresso e modernidade. No entanto, o projeto político que ele praticava foi semelhante aos de outras ditaduras militares da América Latina: perseguição e tortura aos opositores, recebimento de ajuda financeira dos Estados Unidos, combate ao movimento comunista, criação de redes de apoio e defesa e desestabilização das instituições democráticas, entre outras medidas. O regime de Stroessner instituiu a ditadura militar no país ao eliminar as possibilidades de oposição a ele. Para isso, ele tomou medidas como a obrigatoriedade de filiação ao Partido Colorado como requisito para que os cidadãos pudessem ingressar nas universidades, concorrer a cargos públicos e até mesmo ser contratados por algumas empresas privadas. Criação de uma rede de delação no país, que funcionava como órgão de controle social, repressão dos opositores por meio da violência, o que resultou em milhares de pessoas presas, torturadas, mortas ou desaparecidas, além da instituição de uma cultura do medo, que reprimia a liberdade de expressão, pois qualquer pessoa poderia ser um espião do governo e possível delator. Por outro lado, o regime de Stroessner produziu um grande crescimento econômico graças aos investimentos de capitais estrangeiros na agropecuária e nas indústrias locais. Na década de 80, teve início um período de desaceleração econômica, o que fez o regime de Stroessner perder força até sofrer um novo golpe de Estado em fevereiro de 89, articulado por parte do Partido Colorado. Deixou-se asilo político no Brasil até o ano de seu falecimento em 2006. Em seu lugar, o general Andrés Rodrigues assumiu a presidência provisória do país até a realização de novas eleições, quando ele próprio foi candidato e eleito pelo Partido Colorado. Rodrigues foi presidente de 89 a 93 e em seu governo promoveu a abertura política e a reforma dos códigos eleitorais e da Constituição. Na Argentina, um golpe de Estado depôs o presidente Arthur Illia em 28 de junho de 66 e colocou no poder o general Juan Carlos Ogaña. Este governou o país de 66 a 70, quando, enfraquecido por conta dos intensos protestos da população, foi pressionado a entregar o poder. Em seu lugar, as Forças Armadas indicaram o general Roberto Marcelo Levi-Giston, que governou a Argentina até 71, quando foi deposto por não conseguir controlar a situação política, econômica e social do país. Para substituí-lo, foi nomeado então o general Alejandro Agustín Lanusse, que governou de 71 a 73. No período de 66 a 73, os militares instituíram leis que proibiam a atuação de partidos políticos e suspendiam a maioria dos direitos civis, sociais e políticos da população. No entanto, as constantes e crescentes manifestações populares enfraqueceram os militares, pressionando-os a convocar novas eleições. Em 73, Juan Domingo Perón, que governou a Argentina de 45 a 55, foi eleito presidente. Em seu governo, ele reatou as relações diplomáticas com Cuba e aumentou o comércio com os países socialistas, o que trouxe preocupações à elite argentina.
Após sua morte em 74, sua esposa, Isabelita, assumiu a presidência do país. No entanto, seu governo foi desestabilizado por ações da extrema-direita do país, em especial da Aliança Anticomunista Argentina, que resultaram em um golpe que há depois, em 1976. Os militares argentinos retomaram o poder em 76 e permaneceram no governo até 1983, instaurando uma das ditaduras mais repressivas e violentas da América Latina. Sob a liderança do general Jorge Rafael Videla, a instauração do regime militar tornou constantes as práticas de inimigos por instituir uma junta militar que fechou os sindicatos, além de intervir e controlar o Supremo Tribunal do país, subordinando todas as esferas de poder ao seu controle. Durante os 7 anos da nova ditadura, milhares de presos políticos desapareceram e a repressão à população e aos movimentos sociais infringiu a maioria dos acordos internacionais de direitos humanos dos quais o país já fazia parte. A ditadura militar na Argentina foi cruel e sangrenta, executando cerca de 30 mil pessoas, entre elas políticos e militantes de esquerda, e aproximadamente 2,5 milhões de argentinos sofreram com prisões, torturas e exílios. Nesse período, o país também entrou em decadência econômica. Por não dispor de um grande parque industrial ou um mercado interno forte, a Argentina regrediu enormemente com o endividamento externo, o desemprego, o atraso tecnológico, o sucateamento industrial e a miséria de sua população. Diante de tantos problemas sociais e econômicos, Videla foi substituído pelo general Roberto Viola, oposto pelo general Leopoldo Galtieri, em 82. Para obter apoio popular, Galtieri invadiu as Ilhas Malvinas, na tentativa de reconquistá-las do domínio da Inglaterra. Porém, o desgaste causado pelo conflito armado e a derrota para os ingleses na guerra gerou grande insatisfação popular e aumentou a oposição contra o regime militar, acelerando sua queda. Alguns dias depois, após o término da guerra, o presidente Galtieri renunciou e, em 83, realizaram-se eleições presidenciais e Raul Alfonsín, candidato pela União Cívica Radical, saiu vitorioso. Chile, em 1970, Salvador Allende, candidato pela chapa Unidade Popular, de orientação socialista, foi eleito presidente da República. No governo, Allende assumiu uma postura política até então não vista no Chile, que incluiu a nacionalização de todas as empresas estadunidenses no país. Os Estados Unidos, insatisfeitos com essas medidas que afetavam diretamente sua economia, passaram a apoiar movimentos de oposição ao governo. Começaram então a surgir movimentos grevistas em diversos setores, incluindo os que envolviam serviços essenciais para a população. Esses movimentos causaram enorme desgaste para a figura do presidente, que foi deposto em 11 de setembro de 73 por um golpe de Estado liderado pelo general Augusto Pinochet, que culminou na morte de Allende. Durante o golpe, o Palácio La Moneda, sede do governo chileno em Santiago, foi bombardeado pelos militares rebelados. A ditadura no Chile foi implantada pelo general Pinochet, dando início a um governo autoritário, que tinha como principal objetivo conter os opositores e os nacionalistas. Para isso, Pinochet construiu o mais brutal de todos os golpes que ocorreram na América Latina. Durante a ditadura de Pinochet, os opositores do regime passaram a sofrer intensa repressão. Muitos membros da Unidade Popular e militantes de esquerda foram presos e transferidos a centros de detenção, onde milhares foram torturados e assassinados. Por 26 anos, o Chile viveu sob censura, tortura, sequestros e assassinatos praticados pelo governo. As diversas violações dos direitos humanos desse período provocaram o repúdio de muitos países e da Organização das Nações Unidas. Até hoje, milhares de pessoas que permanecem desaparecidas. Para auxiliá-lo no governo do país, Pinochet reuniu uma junta militar que tinha por objetivo corrigir a política econômica do governo anterior. Com essa intenção, os economistas convidados por Pinochet cancelaram as nacionalizações e implantaram no país um modelo neoliberal, que consistiu em privatizar diversas empresas estatais e diminuir os gastos públicos, resultando em maior número de desempregados e na eliminação do sistema de financiamento de moradias.
Em 1980, Pinochet promulgou uma nova constituição em que legalizava seu governo ditatorial. A consequência desse ato foi o aumento sistemático da oposição ao governo, que resultou em um plebiscito popular em 87, determinando a saída de Pinochet do governo do país. Assim, em 1989, Patrício Amorim foi eleito presidente da República, colocando fim ao regime ditatorial de Pinochet e iniciando um processo de punição aos militares envolvidos com os crimes da ditadura. Em meados da década de 50, o Uruguai passou por uma crise econômica e política que se estendeu até a década de 60, resultando em um processo de declínio social e econômico que incluiu uma luta armada protagonizada por grupos extremistas de orientação socialista, como o Movimento de Libertação Nacional Tupamaros. Com o crescimento desse grupo, o exército uruguaio passou a reprimir violentamente suas ações. No entanto, após desarticularem a guerrilha, os militares recusaram-se a retornar aos quartéis sob a justificativa de que era preciso impedir o ressurgimento de grupos subversivos. Assim, aos poucos, as Forças Armadas aumentaram sua influência. Em 27 de junho de 73, o presidente do Uruguai, Juan María Bordaberry, em um discurso transmitido no rádio e na televisão, declarou o fechamento do Senado e da Câmara dos Deputados, efetivando assim um golpe de Estado com apoio das Forças Armadas. Para substituir o parlamento, foi instituído um Conselho de Estado que anunciou uma reforma constitucional e tornou ilegal a Convenção Nacional de Trabalhadores, grupo de oposição ao governo que articulara uma greve de 15 dias. Instituída a ditadura, em 75, Bordaberry criou o Conselho da Nação, um órgão executivo formado por militares da Suprema Corte que não precisavam ser eleitos por voto popular. Em junho de 76, Bordaberry impôs às Forças Armadas novas medidas para que eles permanecessem no governo: a eliminação da democracia representativa, a dissolução dos partidos políticos e a centralização das decisões governamentais no Conselho da Nação. A partir daí, intensificou os políticos de esquerda, principalmente ao Partido Comunista, bem como aos sindicatos, às federações, aos movimentos sociais e aos artistas questionadores da ordem, todos perseguidos e criminalizados. Portanto, assim como em outros países, houve repressão e censura a todas as manifestações populares e foram aplicados os métodos consagrados dos regimes ditatoriais: tortura, sequestros, assassinatos, repressão aos estudantes e aos trabalhadores. Com o passar do tempo, as medidas de Bordaberry desagradaram os militares, que em uma junta de generais declararam ter perdido a confiança no presidente e passaram a apoiar o vice-presidente Alberto de Michele. Em 12 de junho de 76, de Michele assumiu a presidência, mas foi substituído em 1º de setembro de 76 por Aparício Mendes. No entanto, juridicamente, nenhum deles foi destituído, o que fez 3 presidentes coexistirem no Uruguai até 1º de março de 1977. Em 30 de novembro de 1980, foi aplicado um plebiscito com o objetivo de modificar a Constituição e, com isso, legitimar o governo. A proposta foi recusada pela população por mais de 56% dos votos válidos, dando início, assim, a um lento processo de abertura política. No ano seguinte, o general Gregório Álvares assumiu a presidência do Uruguai, mas a rejeição popular ao regime ditatorial aumentou até que nas eleições de 25 de novembro de 84, Júlio Maria Sanguinetti, do Partido Colorado, ganhou o pleito e retornou o poder aos civis. Desde metade do século XIX, a Bolívia passou por vários golpes de Estado. Além da instabilidade política, esses golpes causaram uma imensa desigualdade social, deixando a maior parte da população boliviana na extrema pobreza. Um desses golpes ocorreu em novembro de 64, quando o presidente da junta militar, o general René Barrientos, assumiu a presidência da República. Com um projeto de acelerado desenvolvimento econômico, ele promoveu uma política de aproximação com os Estados Unidos e conseguiu se eleger legitimamente em 1966. Contudo, em seu governo também empreendeu uma violenta perseguição a vários movimentos sociais organizados, como os de operários e os de mineiros, e instituiu uma nova Constituição, uma das mais rígidas da história da Bolívia.
No final de 66, um grupo de guerrilheiros internacionalistas comandados por Che Guevara instalou-se em Nhacahuazú, uma região de planícies cercadas por montanhas no Chaco boliviano. Denominados Exército da Libertação Nacional da Bolívia, esse grupo iniciou um projeto de oposição ao regime militar e tinha como objetivo expandi-lo para Argentina, Chile e Peru. Em fevereiro de 67, o governo boliviano, ciente da localização e da operação repressiva, com a ajuda dos governos dos Estados Unidos, da Argentina, do Brasil, do Chile e do Paraguai. Durante todo o ano, houve enfrentamentos entre o exército boliviano e os guerrilheiros, o que culminou na completa aniquilação do grupo e no assassinato de Che Guevara. Estima-se que entre 3 e 8 mil pessoas foram executadas por ordem do governo boliviano entre 66 em 27 de abril de 69, o general Barrientos morreu em um acidente de helicóptero e foi substituído por seu vice, Luiz Adolfo Siles Salinas, que permaneceu apenas 5 meses no governo até sofrer um golpe de Estado liderado por Alfredo Ovando Cândia. Permanecendo somente um ano no poder, Cândia também foi substituído. Dessa vez, assumiu o general Juan José Torres, que, sofrendo igualmente um golpe de Estado, foi derrubado pelo coronel Hugo Banzé Soares, em 71. No poder, Banzé instaurou um sistema de governo semelhante aos que existiam na Argentina, no Brasil e no Chile, no Paraguai, além do Uruguai. Naquele período, suspendeu os direitos civis da população, reprimiu movimentos sociais e contestadores, alinhou a economia aos interesses de capitais estrangeiros e aumentou consideravelmente a dívida externa do país. Banzé renunciou somente em 1978 como resultado da grande pressão dos movimentos sociais. Em 17 de julho de 1980, a Bolívia passou por mais um golpe de Estado, colocando o general Luiz Garcia Meza, um militar conhecido por sua ligação com o tráfico de drogas, na presidência da República. O governo de Garcia Meza foi marcado pela violenta repressão aos opositores, com muitos registros de prisões, assassinatos e desaparecimentos encobertos pelo governo, e pela intensa exportação de cocaína que, segundo estimativas, gerava ao país o dobro do capital obtido com as exportações de produtos legais. Essa conexão com o tráfico de drogas desencadeou conflitos internos entre os militares, dividindo em facções e enfraquecendo o poder do presidente. Ela também trazia a revolta à população, que mesmo com a violência do regime, organizava-se formando milícias. A ditadura militar boliviana chegou ao fim somente em 1982, quando a junta militar, sem o apoio da população, da comunidade internacional e sofrendo com diversas denúncias de envolvimento com o tráfico de drogas, entregou o poder ao Congresso Nacional, que elegeu um civil para a presidência. Com o fim da ditadura militar na Bolívia, foi eleito o presidente então civil Hernán Siles Zuazo, em 1982.